A origem do Kippá, o Deus Sol na cabeça. O Kippá, ou Solidel, como é conhecido popularmente entre os não-judeus, é hoje praticamente uma unanimidade no meio judaico. Poucos, todavia, conhecem a sua origem, ou já se indagaram se o seu uso reflete as práticas do judaísmo bíblico ou dos israelitas da antiguidade. Os que defendem o uso do kippá entendem que o cobrir a cabeça indica temor dos céus e que essa prática teria embasamento nas escrituras. Este estudo se propõe a investigar essas alegações, buscando a verdadeira origem histórica do solidel e verificando o que dizem as escrituras a esse respeito. A origem histórica do solidel. Mesmo que o objetivo desta sessão seja uma investigação histórica, a Torá nos dá um ponto de partida muito interessante ao afirmar: não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba pelos mortos, não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou Yahuwah, Vaikra, Levítico 19, versículos 27 e 28. Vale ressaltar ao ouvinte que o hebraico apresenta um texto corrido e que a pontuação e a divisão de versículos é algo introduzido pelas tradições. O texto citado fala de alguns rituais de luto que são proibidos pela Torá. Dentre eles, destaca-se o ritual da tonsura, um ritual de raspagem dos cabelos, deixando uma superfície calva no topo da cabeça, de modo que os cabelos crescessem apenas como um ralo redondo em torno da mesma. Este tipo de ritual de luto era comum entre os antigos sumérios, e por esta razão, os israelitas tiveram bastante contato com ele nos tempos antigos. Sobre isso, Brian B. Schmidt, professor de Bíblia hebraica e cultura semita da Universidade de Michigan, afirma, abre aspas, laceração e tonsura são atestados como rituais de luto dentre diversos povos do Oriente Médio. Auster nota que os textos da descida de Inanna ao mundo dos mortos, versões suméria e acadiana, Gilgamesh, Enkidu e o mundo dos mortos, versões suméria e acadiana, e o épico de Gilgamesh, acadiano, contém reflexões mitológicas dos rituais de luto envolvendo autolacerações e tonsura. Honley também citou referências na literatura grega clássica. Israel Beneficent Dead, página 174. Por ora, será deixada de lado a referência aos gregos, que será retomada mais adiante, e o foco será dado ao hábito que aparece na antiga região da Mesopotâmia. A grande questão que fica é: por que a Torá proibiria esse rito de luto em particular? É importante ressaltar que a Torá não se ocupava de condenar qualquer tipo de costume local, mas sim principalmente aqueles que de alguma forma estavam ligados à idolatria. A adoração a Shamash. Na região da antiga Babilônia, a tonsura não era apenas um rito de luto, mas também um símbolo da devoção a Shamash, o deus sol do antigo panteão babilônio. O acadêmico James Hastings cita a tonsura como uma forma de rito iniciático, de dedicação dos sacerdotes aos deuses babilônios. Sobre a tonsura sacerdotal, Hastings afirma, abre aspas, existem muitas referências à consagração sacerdotal, mas nada é tão conhecido como as marcas distintas que os sacerdotes portavam. As impressões do selo, as tábuas babilônias eram impressas com selos cilíndricos em argila, mostram que eles frequentemente se raspavam, e parece certo que isso era parte de um rito de consagração que era realizado pelo Shui, ou Galabu. Seu trabalho era provavelmente realizado perante a estátua da divindade a quem o neófito era dedicado. A isto, aparentemente, se sucedia o dar a tiara sacerdotal, Ibid, parte 19. É importante que o ouvinte compreenda que o significado do termo tiara aqui usado é um ornamento de cabeça. Mas como era o ornamento de cabeça dos iniciados no sacerdócio babilônio, dentre os quais se destacava o sacerdócio de Shamash? Diversas tábuas babilônias demonstram que o ornamento de cabeça era usado como símbolo de Shamash. Esse tipo de ornamento dos sacerdotes de Shamash também aparece em outras imagens, ornando tanto homens quanto mulheres, e até mesmo outras divindades como Ishtar e Tammuz. Existem algumas tábuas da coleção de Ashurbanipal,
em exposição no Museu Britânico. São tábuas do século VII antes da Era Comum, embora especule-se que a sua origem possa estar por volta do século XVII antes da Era Comum. Embora não seja a única forma de cobertura de cabeça a figurar nas tábuas babilônias, o disco solar de Shamash é sem sombra de dúvida o mais predominante. Até mesmo outras divindades aparecem trajando-o, demonstrando a grande importância que os babilônios davam ao sol. Isso pode ser visto em imagens como de casamento de Ishtar e Tammuz, de Shamash a Mitra. Ao longo dos séculos, o panteão e a teologia babilônia evoluíram, embora a devoção ao sol permanecesse uma das suas marcas mais identificáveis. Já próximo aos tempos de Yeshua, a religião dos mistérios de Mitra, cuja mitologia foi incorporada ao zoroastrismo, era bastante popular na Babilônia e, com o passar do tempo, foi ganhando cada vez mais força. Mitra era uma divindade solar que acabou incorporando boa parte da devoção e das características do antigo deus Shamash. A religião dos mistérios de Mitra tornou-se bastante popular também em outras culturas, tendo influenciado não apenas gregos como também romanos. Os seguidores de Mitra tinham como marca distinta os seus dois tipos de cobertura de cabeça, o chapéu firígio e o solidel. Sobre isso, em sua obra acerca das origens e do significado do solidel, o reverendo Antônio Hernandes nos relata: a igreja primitiva católica romana roubou muitos dos hábitos, vestimentas e costumes mitraístas. Todos os mitraístas usavam um solidel especial. Todo mitraísta que comete esse pecado era condenado, entre outras coisas, a usar um solidel de pele de porco. Seu profeta Mitra usava um solidel e um chapéu pontudo, supostamente de design frígio, e era ele quem originalmente mostrou todos os atributos do Cristo romano. Mas, diferentemente do Cristo, Mitra emergiu de uma rocha, completamente nu e belo, usando um solidel orgulhosamente. My Kingdom for a Crown. An Around the World History of Skullcap and its Modern Social Political Significance. Até hoje, os zoroastristas, também conhecidos como Parsis, utilizam a mesma cobertura de cabeça dos mistérios mitraístas da Babilônia e Grécia. O culto ao Deus Sol também influenciou a cultura grega, provavelmente trazido pelos fenícios, como visto na história de Cadmos, o fenício que supostamente teria fundado a Grécia. O painel do Museu do Louvre apresenta-o trajando um solidel. Semelhantemente, os deuses gregos também são frequentemente representados usando solidel. Roma e a tonsura solar. Parte deste rito incluía o antigo hábito das tonsuras, exatamente a mesma prática proibida pela Torá e que era realizada na Babilônia em conexão com a adoração ao Deus Sol. Sobre o rito da tonsura, a enciclopédia católica afirma: um ritual sagrado instituído pela Igreja através do qual um cristão batizado e crismado é recebido na ordem clériga, através da raspagem de seu cabelo e do investimento da túnica. A pessoa assim tonsurada torna-se participante dos privilégios e obrigações comuns do Estado clérigo e está preparada para a recepção de ordens. A exemplo do que acontecia na antiga Babilônia, a tonsura romana era coberta por um solidel. Sobre esse hábito, Hernandes escreve: tonsura, o ato de raspar a cabeça para representar ou tomar votos ou ordens religiosas. Praticada tanto pelos pagãos quanto por budistas e cristãos, a tonsura precisava de proteção, uma das principais razões pelas quais o solidel passou a ser usado pelos clérigos religiosos em todo o mundo. My Kingdom for a Crown. An Around the World History of the Skullcap and its Modern Social Political Significance. Embora a tonsura tenha saído de moda da Igreja Católica, o uso do solidel permanece. Curiosamente, o termo solidel deriva de soli-del. Hoje em dia, o Vaticano jura que soli-del significa somente Deus. Todavia, o termo soli-del no latim também pode significar Deus Sol. Apesar dessa aparente ambiguidade, não há dúvidas quanto à origem real do termo, por dois motivos. O primeiro, porque, como visto, a prática do solidel começou a se popularizar através da religião dos mistérios de Mitra, uma divindade solar. O segundo, porque, contrariando as explicações atuais do Vaticano, o famoso mural de Mitra, no Vaticano, traz a inscrição Soli Invicto Deo,
Deus Sol invencível. Portanto, pode-se perceber sem qualquer sombra de dúvida que Solidel ou Soli, Del, significa literalmente Deus Sol. Nos tempos bíblicos, os israelitas comuns não tinham por hábito usarem coberturas de cabeça. Algumas evidências arqueológicas comprovam isso. A primeira delas, o mural egípcio de cerca do século XV, antes da Era Comum, mostra os hebreus cativos trajando de tzitzit, franjas. Não há qualquer cobertura de cabeça. O mesmo pode-se observar no mural de Senaqueribe, de cerca do século VII, antes da Era Comum, que ilustra os israelitas sendo levados para o cativeiro assírio. As tábuas possuem alguns detalhes próximos aos pés, que podem representar tzitzit, franjas, mas novamente não há qualquer cobertura sobre a cabeça. A Bíblia e o cobrir a cabeça. Abaixo apresenta-se uma lista dos termos bíblicos usados para a cobertura da cabeça. Será feita uma análise cuidadosa da etimologia e do contexto de uso de cada termo. Mitznefet. O termo vem da raiz tsanaf, que significa enrolar, literalmente um turbante. Esse termo aparece nas escrituras de forma exclusiva ao turbante do Kohen Gadol, o sumo sacerdote, que era feito de linho. Aparece frequentemente como mitra nas traduções para o português, embora turbante seja a leitura mais apropriada. Prenda-o na parte da frente do turbante com um cordão azul, Shemot, Êxodo 28:37. Outras passagens onde o termo aparece: Êxodo 28:4, 37, 39, Êxodo 29:6, Êxodo 39, 28, 31, Levítico 8:9, Levítico 16:4, Ezequiel 21:26. Tsanif. Esse termo vem da mesma raiz de Misnefet, literalmente algo enrolado. No contexto em que é usado, trata-se de um adorno que indica alguma riqueza ou status. Provavelmente, o uso do tsanif versus mitznefet é para diferenciar o traje típico do Kohen Gadol dos demais turbantes. Curiosamente, o termo sempre aparece em contextos figurativos. A retidão era minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Jó 29:14. Outras passagens onde o termo aparece: Isaías 3:23, Isaías 62:3, Zacarias 3:5. Percebe-se que o uso desse termo é puramente cultural e reflete apenas um costume de pessoas de status no Oriente Médio. A tará, literalmente uma coroa, era feita de metal, geralmente ouro e pedras preciosas, e é associada a reis e governantes. Quando aparece figurativamente, refere-se à autoridade. A seguir, tirou a coroa da cabeça do rei, uma coroa de ouro de um talento, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. 2 Samuel 12:30. Outras passagens onde o termo aparece: 2 Samuel 12:30, 1 Crônicas 22, Ezequias 8:15, Jó 19:19, Jó 31:36, Salmo 21:3, Provérbio 4:9, Provérbio 12:4, Provérbio 14:24, Provérbio 16:31, Provérbio 17:6, Cantares de Salomão 3:11, Isaías 28:1, 3 e 5, Isaías 62, versículo 3, Jeremias 13:18, Lamentações 5:16, Ezequiel 16:12, Ezequiel 21:26, Ezequiel 23:42. Outro uso puramente cultural, que reflete apenas um costume dos reis e autoridades de usarem coroas. Revel, uma corda ou laço, mencionada 2 vezes numa única passagem da Bíblia como algo possivelmente amarrado ao lado da cabeça. Aparentemente, pelo contexto, era usado por pessoas humildes ou que desejassem se humilhar e se assemelha ao que aparece em um mural egípcio que representa os israelitas. Ao que tudo indica, provavelmente era usado para amarrar os cabelos para o trabalho. Há ainda algumas traduções que interpretam como colares. Então lhe disseram seus servos: Eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco sobre os lombos e cordas, ravalim, a roda da cabeça, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então se cingiram com um pano de saco pelos lombos e puseram cordas, ravalim, roda da cabeça.
1 Reis 20, versículos 31 e 32. Mais uma vez, o uso é plenamente cultural. Migbaá. O termo vem da mesma origem de Gavá, que significa alto ou projetivo. Não à toa, o termo Givá significa morro ou montanha, e Gavia, que significa taça. A enciclopédia judaica define da seguinte forma: o termo usado para denotar as mitas dos sacerdotes comuns, Migbaot, derivado de Gebia, que é taça, sugere uma cobertura de formato cônico, presa firmemente à cabeça. Em outras palavras, era uma espécie de turbante que era atado de forma peculiar, formando uma espécie de um cone mais alto. Qual o provável objetivo desse formato peculiar? Provavelmente era destacar o Kohen, o sacerdote, para que fosse facilmente visto em meio à multidão. Normalmente aparece nas traduções para o português como tiaras, embora o formato não tenha nenhuma conexão com o que se entende modernamente por tiara. Também Moisés fez chegar os filhos de Arom e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e atou-lhes os turbantes cônicos, Migbaot, como Yahweh lhe ordenara, Levítico 8:13. Outras passagens onde o termo aparece, Êxodo 28:40, Êxodo 29:9, Êxodo 39:28, Levítico 8:13. Peer. O termo tem a mesma raiz de Tiferet e significa literalmente belo ou beleza. Era usado para descrever basicamente um enfeite, adorno ou uma peça bela. Em Yeshayahu, Isaías aparece como adorno usado pelo noivo. Em Ezequiel, Elohim diz a ele para usar adornos de modo a ocultar sua tristeza, ou seja, era um traje cujo objetivo era mesmo enfeitar. É provável que nem todas as passagens onde o termo aparece refira-se a peças específicas para a cabeça, pois há pelo menos uma ocorrência onde a Bíblia se preocupa em explicar o tipo de adorno, indicando que poderiam ser de diversas naturezas. Algumas traduções trazem o termo como ornamento, outras como turbante. Porém, o termo não era usado apenas para turbante, pois a Torá diz: e o turbante, misnefet, de linho, e o ornamento das tiaras, parei hamikbaot, de linho fino, e os calções de linho fino torcido. Êxodo 39:28. Outras passagens onde o termo aparece: Isaías 3:20, Isaías 61:3-10, Ezequiel 24:17-23, Ezequiel 44:18. Harbela. Esse termo aparece uma única vez nas Escrituras, na parte aramaica de Daniel. O termo aramaico Harbela é de difícil tradução, pois, segundo a concordância Strong, pode indicar manto, túnica, turbante ou capacete. A passagem em Daniel não é suficientemente clara para sequer termos certeza de que se trata de uma cobertura de cabeça. Todavia, o mais provável é que Harbela deva indicar uma espécie de pano, que provavelmente também poderia ser atado como um turbante. E os três homens, vestidos com seus mantos, calções, turbante, harbelot e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. Daniel 3:21. A passagem refere-se aos três amigos de Daniel e apenas indica que eles foram lançados na fornalha do jeito que estavam vestidos, ou seja, é mais uma referência cultural. Análise das Escrituras. Pode-se concluir algumas coisas interessantes analisando os termos usados para coberturas de cabeça na Bíblia. A que mais chama atenção é a ausência de qualquer elemento que mesmo remotamente nos lembre o kippá. Nas Escrituras, à exceção da coroa, as coberturas de cabeça tinham formato de turbante. Eram feitas de tecidos finos, que à época custavam pequenas fortunas, e usados não pelo povo de um modo geral, mas por pessoas de destaque. Eram um símbolo de status e eram tidos como um artigo de grande beleza. A própria Torá nos indica, ao usar o termo peer, que os turbantes eram adornos, ou seja, eles foram introduzidos por Elohim no Mishkan, no tabernáculo, por motivos relativamente simples de compreender. Os israelitas já estavam habituados a verem pessoas de status usarem turbantes. Quando o Eterno determina que os Kohanim, os sacerdotes, usem turbantes de linho como peças de adorno, isto simbolizava não o temor do céu, como alguns supõem por hábitos posteriores, mas sim, segundo as próprias escrituras, simbolizava uma autoridade e um destaque perante o povo.
Não há nenhum exemplo de alguém do povo usando alguma peça de cabeça por razão de temor ao Eterno, ou adotar o hábito de turbantes de linho dos Kohanim, sacerdotes. Se alguém todavia entendesse que o fato de nós sermos considerados Kohanim sacerdotes em Yeshua indicaria que devêssemos usar algum tipo de chapéu, teríamos aí dois problemas. O primeiro é que um Kohen sacerdote não usava qualquer chapéu, e sim um turbante de linho bastante específico. O segundo é a total ausência de qualquer menção a isso, mesmo com o costume na Brit Hadashah, na Segunda Aliança. Yeshua usava kippah? A Brit Hadashah, a Segunda Aliança, não traz nenhuma menção a Yeshua ou seus discípulos usando qualquer tipo de cobertura de cabeça, muito menos ainda por motivos religiosos. De fato, à época, nem mesmo a seita dos fariseus fazia tal uso. Mesmo por séculos depois de Yeshua, as coberturas de cabeça usadas pelos israelitas, em sua maioria turbantes, eram tidas unicamente como elemento cultural, não eram usadas unanimamente, eram partilhadas por homens e mulheres e não tinham qualquer conotação religiosa. Isso será visto mais adiante. Sobre os tempos de Yeshua, o rabino Shemuel Safrai, professor emérito de História Judaica do período talmúdico e mishnaico da Hebrew University, afirma: é certo que Yeshua, um israelita residindo na terra de Israel no primeiro século, não usava kippah ou solidel. O costume de usar um kippah surgiu na Babilônia entre os séculos III e V. Entre os residentes não judeus, os residentes judeus da Babilônia ainda não haviam adotado esse costume, conforme as pinturas Dura Europos mostram, e passaram de lá para a comunidade judaica na Europa. Apesar dos sacerdotes usarem um mikbaat, uma cobertura de cabeça tipo um turbante, Êxodo 28:4, 40, Levítico 8:13, outros judeus do período do Segundo Templo não usavam uma cobertura de cabeça. Isso é confirmado tanto pela literatura quanto por restos arqueológicos do período. Por exemplo, as gravuras no Arco de Tito em Roma, que representam a procissão da vitória em Roma, logo em seguida a conquista de Jerusalém no ano 70, mostram os judeus cativos de cabeças descobertas. Semelhantemente, as pinturas da sinagoga de meados do terceiro século, escavados em Dura Europos, representam todos os homens judeus com as cabeças descobertas, exceto por Arão, o sacerdote. O encobrir, ocultar a cabeça. As escrituras trazem ainda mais um elemento importante que deve ser analisado. E seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, Rafu, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria Rafu, cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar, segundo Samuel 15:30. As palavras que aparecem traduzidas como as ações de cobrir vêm da raiz Rafá, que significa cobrir ou ocultar. Aqui a ideia de que Davi provavelmente, com a sua própria túnica, ocultou a sua cabeça. Alguns chegam a tentar apontar essa passagem como evidência de que se deve orar com a cabeça coberta. Todavia, o que acontece aqui, nessa narrativa, é algo bastante específico. Davi estava amargurado e humilhado. Ele sabia que, por conta do seu pecado, Absalão, seu próprio filho, se voltou contra ele, tanto que logo em seguida, Hushai se encontra com ele com terra sobre a cabeça e roupas rasgadas. Repare que a referência aqui não é o uso de um chapéu, mas sim o ocultar a cabeça, em sinal de tristeza e humilhação. Pode-se ver isso com bastante clareza em outros trechos das Escrituras. E os seus mais ilustres enviam seus pequenos a buscar água, vão às cisternas e não acham água, voltam com seus cântaros vazios, envergonham-se, confundem-se e cobrem as suas cabeças. Por causa da terra que se fendeu, porque não há chuva sobre a terra, os lavradores se envergonham e cobrem as suas cabeças. Jeremias 14, 3, 4. O profeta Jeremias deixa bem explícito que o costume de ocultar e cobrir a cabeça com pano ou túnica era um ato de humilhação. Pode-se perceber que isso é bem diferente do uso do turbante, que era um símbolo de status. Esse hábito, além de não ser um hábito religioso, também não era hábito exclusivo dos israelitas, e sim um costume do Oriente Médio. Pode-se perceber isso na narrativa de Esther, onde Amã também oculta a cabeça pelo mesmo motivo. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Esther se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. Esther 6:12.
Como visto, não havia entre os judeus o costume de ocultar, cobrir a cabeça com talit ou com algum tipo de túnica, simplesmente para orar rotineiramente. O costume indicava, ao contrário, um sinal de tristeza, de luto ou humilhação. Hoje em dia, todavia, esse costume existe e é bastante difundido. Como visto, tal costume não se origina nas escrituras, nem nos tempos antigos. De onde vem, então? Esse costume, como vimos, não é mencionado nas escrituras. Também não aparece na Mishnah, século II, nem tampouco no Talmud, séculos 3 a 6. De onde então deriva? A origem desse hábito, que não condiz com a prática bíblica, é incerta. Talvez a resposta esteja nos costumes romanos. Isso não seria de todo surpreendente, tal o grau de assimilação de costumes pagãos por parte dos fariseus. Porém, não se pode afirmar categoricamente que a origem esteja aí. Apesar disso, certamente, essa era a origem da problemática vivida por Paulo em Corinto. Sendo assim, é importante conhecer esse costume romano. Na adoração romana, o principal líder das orações tinha por hábito o chamado capitite velato, isso é, o cobrir a cabeça, não em sinal de humilhação, como era costume bíblico, mas para realizar orações e oficiar o serviço religioso. Costume esse que pode ter dado origem ao hábito posterior do Razan, o condutor das rezas, cobrir sua cabeça nas sinagogas farisaicas. Sobre tal costume, o historiador e professor da ética religiosa David Gill afirma: tal imagem não é apenas visual, mas é encontrada nas res gestae de Augusto, onde sua função como pontífice máximo é enfatizada. Essa adoção de uma função sacerdotal foi adotada também por outros imperadores, e é assim que Nero é representado em uma estátua fragmentar em Corinto. Ele, semelhantemente, tem sua cabeça parcialmente coberta pela toga. Augusto claramente tem um papel específico em sua estátua. Ele é visto, quer prestes a fazer um sacrifício ou orar. Nem todos os presentes no sacrifício teriam que puxar sua toga sobre a cabeça. Essa característica do chamado capitite velato, cobrir a cabeça, era a marca iconográfica de um sacrificante presidindo sobre um ritual especificamente romano. The importance of Roman portraiture of head coverings, em 1 Coríntios 11, versículos 2 a 16. Paulo e Corinto. O contraste entre o costume bíblico e o costume romano é particularmente relevante para compreender o contexto de 1 Coríntios 11:4, onde Paulo afirma: todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça oculta desonra a própria cabeça. É importante o ouvinte compreender que a expressão aramaica kassai significa literalmente algo que está oculto ou encoberto. É análoga à raiz hebraica kassá, que significa a mesma coisa. Um exemplo dessa raiz pode ser visto em Gênesis 24:65, onde Rebeca, quando se aproxima de Isaac, então tomou ela o véu e cobriu-se. O que fez Rebeca aqui? Tomou um véu e ocultou-se, como era costume nupcial na região do Oriente Médio. Aliás, costume que influencia até as práticas ocidentais da atualidade. Pode-se ver ainda um outro uso do termo. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda, e com ele cobrirão a arca do testemunho. Números 4:5. A arca era literalmente encoberta pelo véu que a ocultava. Há muitos outros usos do termo, como por exemplo, o das águas cobrindo o mar, Isaías 11:9, e a glória de Yahveh cobrindo o Sinai, Êxodo 24:16, Yahveh cobrindo os olhos das pessoas, Isaías 29:10, e assim por diante. O importante aqui é percebermos que a raiz traz sempre essa ideia de um encobrimento que oculta, ou seja, pode-se entender que Paulo era contra o uso de chapéus, turbantes e etc. Pode-se ainda supor que essa passagem é contrária ao uso do quipá? A resposta é não. O termo aqui não se aplica de forma alguma a qualquer desses elementos, e sim ao ato de encobrir a cabeça, como quem coloca um véu. Sequer faria sentido que Paulo considerasse esse costume condenável, visto que não apenas o costume do uso de turbantes aparece nas escrituras, como era comum também em meio a muitos povos da região. Não faria sentido, portanto, o escândalo com tal coisa. Paulo também não poderia estar se referindo ao quipá. Por mais que essa última seja de origem pagã, esse costume não existia naqueles tempos, conforme será abordado mais adiante. Para entender Paulo, é simples, basta relembrarmos o que a Bíblia diz acerca desse ato.
Como vimos, os homens cobriam as suas cabeças em sinal de luto, vergonha ou humilhação. Seria, portanto, um grande choque para qualquer israelita da época ver homens orando com as cabeças encobertas. Imediatamente, um israelita pensaria que aquela congregação estava clamando por ter cometido um grande pecado ou estaria entristecida com algo que lhe ocorrera. Vale relembrar que os israelitas dos tempos bíblicos costumavam compreender que se uma catástrofe havia lhes afligido, era em razão de terem dado brecha por razão do pecado. Corinto tinha um alto número de convertidos não israelitas de origem, e certamente tais pessoas teriam estado habituadas ao costume romano do capite velato. Além de ser interpretado como um ato de humilhação, ainda poderia ser confundido com o costume das mulheres, que usavam véu regularmente nos serviços religiosos. Observando esse contexto, fica fácil compreender o que Paulo queria dizer. A conclusão da instrução de Paulo é exatamente a mesma que alguém teria ao ler a primeira aliança. Não se deve cobrir, ocultar a cabeça, exceto quando se está humilhado ou entristecido. Isso inclui o uso do talite para cobrir a cabeça para fazer orações, que, como visto, é muito posterior aos tempos bíblicos e pode até mesmo ter sua origem no costume pagão de Roma. Se formos voltar às práticas bíblicas, o cobrir a cabeça, que poderia ser com o talite, por exemplo, caberia em um momento de jejum ou arrependimento de pecado, numa liturgia lamuriosa como no Yom Kippur, o dia da expiação, ao orar por razão de uma tragédia, em momento de luto, enfim, algo dentro desse contexto, e não numa prática de oração ou cânticos de louvor ao Eterno convencionais do dia a dia. Mesmo assim, é importante que o ouvinte compreenda que esse era um costume bíblico e não uma obrigação. A Bíblia jamais instrui que alguém esteja se sentindo humilhado, triste ou envergonhado. É obrigado a cobrir-se com o manto. Tal prática, sendo assim, é totalmente opcional e fora da lei do Eterno. A literatura judaica e a evolução do costume. E o que revela a literatura judaica sobre a questão de cobrir a cabeça? Abaixo, uma investigação detalhada da Mishnah e do Talmud. Na Mishnah, costume cultural unissex. Na Mishnah, que foi compilada no século II, não há qualquer registro de cobertura de cabeça para o povo com fins religiosos. Pelo contrário, a Mishnah faz relatos de tais coisas como se fossem unicamente objetos de vestimenta comum. Aliás, vestimenta essa que era utilizada por homens e mulheres, indiscriminadamente. As franjas de um lençol, um cachecol, um chale de cabeça, um chapéu de fetro, as franjas de uma capa grossa, um véu, uma camisa ou uma capa, as franjas de um chale de cabeça de uma mulher idosa ou chales de rosto dos árabes, as vestes de pelo de bode dos cilícios ou de um cinto de dinheiro, ou de turbante ou de uma cortina, são considerados conectivos, independentemente do seu comprimento. Quelim 29:1. Isso confirma a nossa observação de que, pelo menos até o século II, e portanto igualmente nos tempos de Yeshua, não havia entre o povo sequer o conhecimento do uso de cobertura de cabeça para fins religiosos, nem mesmo entre os fariseus. Costume cultural e não unânime. Praticamente, não há menção no Talmud, que foi compilado entre os séculos 3 e 6, do hábito de cobrir a cabeça, que não seja apenas um hábito cultural. O Talmud chega a relatar, por exemplo, que os homens cobriam ou não a cabeça, culturalmente. Os homens às vezes cobrem suas cabeças, às vezes não, mas o cabelo das mulheres está sempre coberto e as crianças estão sempre com a cabeça descoberta. Nedarim 30b. O hábito de usar turbantes ou chales enrolados sobre a cabeça era tão comum que o Talmud chega a questionar se o contato deles com coisas tidas pelos fariseus como sagradas seria um problema. Abaixo há 2 exemplos disso. Uma baraita ensinou: um homem pode atar tefilim usando seu apercussut, uma cobertura de cabeça que ia até o corpo, junto com seu dinheiro, enquanto o outro ensina. Ele não deve amarrá-los. Bereshot 23b. Eles são confiáveis apenas acerca de pequenos vasos de barro para coisas sagradas, mesmo se a cobertura da cabeça do oleiro cair neles. Hagigá 26a. Uma situação curiosa é o apelido de um dos sábios do Talmud, que é chamado de cabeça careca, o que é mais um indício de que o hábito de cobrir a cabeça não era unânime na época. Não foi ensinado. Ben Azai diz: todos os sábios de Israel são
em comparação comigo, finos como a casca do alho, exceto pela cabeça careca, Berrachorot 58a. Em alguns casos, hábito para casados. Outro hábito cultural citado pelo Talmud era o de que homens casados andassem com uma espécie de sudário, conforme o rabino Dr. Epstein, editor da edição Sonsínio do Talmud, explica em nota de rodapé para B. Kiddushin 29b, ou seja, um pano que era amarrado à cabeça, provavelmente semelhante a algum tipo de turbante. Mesmo esse hábito, entre homens casados, sequer era unânime, conforme o próprio Talmud deixa claro. Vejamos as citações. R. Hisda louvou R. Hamunra perante R. Huna como um grande homem. Ele lhe disse: quando ele te visitar, traga-o a mim. Quando ele chegou, ele viu que ele não usava cobertura de cabeça. Por que você não está usando cobertura de cabeça? Perguntou ele. Porque eu não sou casado, foi a resposta. Kiddushin 29b. Rabina se sentava perante o rabino Jeremias de Dift, quando um certo homem passou sem usar sua cobertura de cabeça. Que despoldurado aquele homem! Ele exclamou. E lhe disse, talvez ele seja da cidade de Merrazia, onde os acadêmicos são muito comuns, Kiddushin 33a. Percebe-se ainda, pelo relato, que o uso era apenas uma questão de pudor, provavelmente influenciada por alguma cultura adjacente, uma vez que nem a Bíblia, nem mesmo a Mishnah mencionam esse hábito em meio do povo de Israel. E como pode ser visto, a revolta do rabino Jeremias e o comentário de Rabina indicam que o hábito não era comum a todo o povo. O costume do luto. O Talmud também reconhece o hábito mencionado na Bíblia de se cobrir a cabeça como quem se cobre com um manto, em caso de luto, e faz menção ao mesmo costume. Rabba disse, um pranteador pode andar em sua cobertura dentro de casa, no Shabat. Abai encontrou o rabino Joseph entrando e saindo de sua casa com sua cabeça coberta com um pano no Shabat. Moed Katan 24a. Quando o templo foi destruído, acadêmicos e nobres se envergonharam e encobriram suas cabeças. Sotá 49a. E Mordecai retornou ao portão do rei. Rabino Sheret disse, isto indica que ele retornou ao seu pano de saco e jejum, e Ramã se apressou para sua casa, pranteando e cobrindo sua cabeça, pranteando por sua filha e com sua cabeça coberta em razão do que lhe acontecera. Megilá 16a. Conforme já visto, o costume de cobrir a cabeça, como quem se cobre com um manto, era também um elemento cultural extensível a outros povos do Oriente Médio. Seriam os sacerdotes a fonte? O Talmud traz algumas discussões e relatos sobre a cobertura de cabeça dos sacerdotes, porém são unicamente relatos descritivos sem nenhuma colocação de que o hábito deveria ser estendido ao povo ou mesmo a rabinos. Enfim, nada que sirva para elucidar o tema em questão. Mas, e quanto a outras menções de cobertura de cabeça para fins religiosos? Existem apenas 4 citações de cobertura de cabeça com finalidade religiosa. 2 delas referem-se ao mesmo caso. O do rabino Huna, que viveu no século III. É o primeiro personagem que aparece no Talmud como sendo alguém que cobria a cabeça regularmente, por motivos religiosos. O rabino Huna Ben e o rabino Joshua não andavam 4 cúbitos com a cabeça descoberta, dizendo, Sheriná está sobre a minha cabeça, Kiddushin 31a. Rabino Huna esperava inclusive uma recompensa celestial para esse fato. Rabino Huna Ben e Rabino Joshua disse que eu possa ser recompensado por nunca andar 4 cúbitos com a cabeça descoberta, Shabat 118b. Só que existe um detalhe importante sobre o Rabino Huna. Ele era um sacerdote, conforme o próprio Talmud afirma em Arahim 23a. Considerando que nenhum outro acadêmico do Talmud aparece defendendo cobertura da cabeça por razões religiosas, não é difícil perceber que o rabino Huna se sentia obrigado a cobrir sua cabeça por ser um sacerdote. A Torá determinava, conforme vimos, que os sacerdotes usassem turbantes de linho, todavia a recomendação era unicamente para o serviço do santuário e não algo para o dia a dia. Provavelmente o rabino Huna levou essa informação ao extremo. A influência pagã é admitida. As outras 2 citações do Talmud que mencionam o uso religioso de cobertura da cabeça não são muito animadoras. A primeira delas se encontra em Shabat 156a. É importante que o ouvinte compreenda que esse
folio do Talmud se inicia debatendo o costume pagão de atribuir o destino aos astros. Depois de algumas discussões sobre isso, o Talmud narra de Rabino Nahaman, Isaac também aprendemos que Israel está livre de influência planetária, pois a mãe do Rabino Nachman B. Isaac foi alertada por astrólogos. Seu filho será um ladrão. Então, ela não o deixava ficar com a cabeça descoberta, dizendo-lhe: cobre a tua cabeça para que o temor do céu esteja sobre ti, e ora por misericórdia. Ora, ele não sabia o porquê ela dizia isso a ele. Um dia, ele estava sentado estudando sob uma palmeira. A tentação o sobrepujou e ele subiu e mordeu um cacho com seus dentes. Shabat 156b. Vê-se aqui a influência da astrologia em meio ao povo. Essa influência já foi discutida em alguns de nossos materiais, em especial em nosso primeiro artigo sobre a origem pagã da Cabala. Perceba que, ao ser alertada por astrólogos, a mãe do Rabino Nahaman, por ato de superstição, cobre a cabeça do seu filho, tentando assim protegê-lo da influência dos astros. Essa é exatamente a razão pela qual os babilônios, que viviam em constante temor da influência dos seus deuses astros, cobriam suas cabeças. E justamente aqui, vê-se que quando sua cobertura de cabeça caiu, ele então foi vencido pela influência dos astros, algo que é completamente estranho às escrituras, mas que está profundamente arraigado na cultura babilônia. A outra praticamente chega a admitir o sincretismo religioso. Trazei as vestimentas para os adoradores de Baal, o que é Beltahá. Rabino Abba Ben Jacob disse em nome do Rabino Johanan, algo que é delineado fino pela unha. Quando o Rabino Jimmy veio, ele disse em nome do Rabi Johanan, Bonias Ben Nonias enviou ao Rabi um Sibni e um homens, e Sacelá e Malmelá. O Sibni e homens dobravam ao tamanho de uma noz e meia, e a Salcela e a Malmela ao tamanho de uma noz de pistache e meia. O que é Malmela? Algo que a unha mede como fino. Gitin 59a. Aqui, o Talmud menciona que um rabino recebeu de presente de uma pessoa uma vestimenta de um adorador de Baal. O mais interessante é o comentário do rabino Epstein, que aparece ao rodapé desse texto na edição Sonsino. Veja que interessante, o texto fala de cobertura de cabeça e usa o termo homens. Esse termo vem do grego hemi, que significa literalmente metade, e é usado em termos como hemisfério. Porém, aplica a cobertura de cabeça, além de associá-la aos adoradores de Baal, ou seja, a sacerdotes pagãos. Isso se encaixa totalmente com a descrição da cobertura de cabeça associada aos deuses gregos, que, como visto anteriormente, tem exatamente o mesmo formato do quipá, isto é, um formato de um hemisfério, ou seja, de metade de uma esfera. O ouvinte atento perceberá que, até o momento, não havia nenhuma menção nem no Talmud nem na Mishnah sobre qualquer tipo de cobertura de cabeça semelhante ao kippá. A única que existe e que se pode deduzir uma semelhança estética com o kippá é indicada pelo Talmud como pertinente a sacerdotes pagãos. O costume de cobrir a cabeça de forma litúrgica, especialmente com um kippá, só começou a se expandir pelo judaísmo por volta do final do século VII ou início do século VIII, mesma época que marcou a expansão da Cabala, cuja origem também remonta aos mistérios de Mitra. A importação do costume do kippá a partir do paganismo é admitida abertamente pelos fariseus. O rabino ortodoxo Rudolf Brasch, em sua obra The Star of David, afirma: o paradoxo reside no fato de que essa prática de cobrir a cabeça, considerada fundamentalmente judaica e santa pela tradição antiga, na realidade é pagã e, em termos de cronologia judaica, comparativamente moderna. A verdade é que a prática de cobrir a cabeça foi copiada do seu ambiente pelos judeus babilônios. Esses judeus babilônios levaram seu costume para os litorais da Espanha no século VIII, quando ele se tornou firmemente estabelecido. Contudo, ao mesmo tempo em outros cantos da Europa, era desconhecido. A história registra que na mesma época, jovens judeus alemãos eram chamados para a leitura da Torá com a cabeça descoberta. A cobertura da cabeça, apesar de naquele momento ser praticada na Espanha e em Portugal, não tinha tomado raiz no leste ou norte da Europa. Um famoso rabino do século XVI, o rabino Moses Israelis, cuja obra está inclusa no livro O Código da Lei Judaica, o Shulchan Aruch,
ensinava que a cobertura da cabeça não poderia ser considerada um princípio religioso. Ainda mais recentemente, no século XVIII, a eminente autoridade judaica Rabino Elia Gaon, de Vilna, afirma: de acordo com a lei judaica, é permitido entrar numa sinagoga sem cobrir a cabeça. De fato, a história confirma que os primeiros a adotarem o costume do kippá no século VIII foram os judeus sefaradim, na Península Ibérica. Na época, o costume era completamente estranho à prática dos judeus askenazim, que continuavam a rezar com suas cabeças descobertas. Pouco a pouco, o costume foi ganhando força no meio judaico, até se tornar bastante presente em todas as comunidades. Contanto, o costume só ganhou o status definitivo de obrigatoriedade religiosa com o Shulchan Aruch no século XVI, quando, baseado na prática que vimos do Rabino Huna no Talmud, afirmou que um homem não pode andar mais do que 4 cúbitos com a cabeça descoberta. Orah Haim 2.6. Onde está a verdadeira identidade? É no mínimo bastante curioso observar que até mesmo em congregações de seguidores de Yeshua, que restauraram as raízes da palavra do eterno da fé, obriga-se os homens a fazerem uso de kippá, algo que não só apenas se tornou obrigatório no meio judaico a partir do século XVI, como ainda é de origem pagã. Essa obrigação é anacrônica. Nenhum judeu do primeiro século usava tal coisa, abominável, por ter sua origem na prática babilônia, além de ser uma exigência que a palavra de Yahweh jamais impôs a ninguém. É triste também observar que muitos usam kippá considerando um símbolo de judaicidade, embora não seja, pois outros grupos religiosos com costumes que também derivam do mitraísmo também façam uso dela, tal qual os padres romanos e os zoroastristas. Em contrapartida, existe um número muito menor de pessoas que faz o uso regular dos tzitzit, as franjas que a Torá determina em Números 15 e Deuteronômio 22. Essas sim são um símbolo do povo de Israel, determinado pelo Eterno para aquela época. Conclusões. Um resumo do que foi abordado nesse estudo. O kippá ou solidel não é um símbolo judaico, mas tem sido usado por vários grupos étnicos de diversas religiões pagãs. O kippá ou solidel não se originou em meio a Israel, e sim na cobertura das tonsuras, na região da Mesopotâmia, em conexão à adoração ao Deus Sol. O kippá ou solidel foi importado por diversas religiões a partir de seu contato com a cultura babilônia, especialmente com os mistérios do mitraísmo. Nos tempos bíblicos, os israelitas comuns não tinham por hábito cobrir a cabeça para fins religiosos. A cobertura de cabeça que aparece nas escrituras era fundamentalmente um turbante. Yahweh ordenou aos sacerdotes usassem turbantes de linho simplesmente porque isso indicava status social na região do Oriente Médio, e com isso o povo os identificaria como líderes escolhidos. Não há nas escrituras a ideia de que tal coisa significasse temor aos céus. Nem Yeshua nem seus seguidores usavam kippá ou qualquer cobertura de cabeça para fins religiosos. Essa prática só surge no judaísmo entre os séculos 3 e 6. A prática só tomou volume no final do século VII ou início do século VIII, entre os judeus sefaradim. A Bíblia relata que o cobrir a cabeça com o manto era sinal de vergonha, humilhação ou tristeza. O costume de cobrir-se com o talit, especialmente no caso do Hazan, para orações convencionais, vai contra o costume bíblico e era desconhecido no judaísmo antigo da palavra de Yahweh. Esse costume pode ter se originado no costume romano, pois é a marca do antigo sacerdócio romano. Pelas razões citadas, além de não usar kippá, deve-se também evitar cobrir a cabeça com talit. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a própria cabeça. 1 Coríntios 11:4.